Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula de geografia e peço a vocês que acompanhem comigo essa aula com a página 26 da apostila. Mas antes de irmos para a apostila, eu quero convidar a vocês a observar essa imagem que está aí na tela de vocês, né? Então hoje é o dia 22 de março, né? O Dia Mundial da Água. Esse Dia Mundial da Água, pessoal, ele foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 1992, onde que com esse tema eles queriam que todos, né, os seres humanos, todos os países, né, todas as nações observassem, né, e refletissem sobre esse tema importante, né, a água, né? Qual a importância da água para os seres humanos, né? Por que utilizamos essa água, né? E devemos utilizar essa água de forma racional, né? Ou seja, não utilizar de forma que essa água venha a se esgotar, né? Pois nós, seres humanos, dependemos dela. Todos os seres humanos, né? Animais, né? Vegetais, todos os seres vivos, né? Animais, vegetais, né? Então aí, gente, foi criado pela Organização das Nações Unidas no ano de 1993 esse tema, né? Onde que todos deveriam parar e refletir. E a nossa proposta de hoje, né? Antes de irmos para a apostila, é que vocês possam, você aluno aí, possa parar e refletir sobre qual a importância da água, né, para nós seres vivos, seres humanos que necessitamos. E aí, através desse ponto de reflexão, eu quero que você monte um cartaz, um pequeno cartaz aí, onde deve conter um desenho, que você irá fazer esse desenho, né? E escrever uma mensagem linda aí, né? Como um ponto de reflexão, né? É, qual a importância da água para os seres humanos, né? E aí você vai postar esse cartaz, ele pode ser um cartaz pequeno ou um cartaz grande, vai depender de você, de como que você quer representar essa importância aí para você, né? Como que você quer demonstrar o seu sentimento sobre o Dia Mundial da Água. E aí você vai tirar uma foto segurando esse cartaz, né? E postar na atribuição que o tio vai atribuir hoje para mim, para vocês aí me entregarem essa atividade, beleza? Vamos para a apostila? Agora, pessoal, estamos na apostila. E eu quero que vocês abram aí na página 26 e acompanhem comigo. Na última aula eu expliquei para vocês qual a importância dos mapas, né? Por que os mapas são importantes? Eles são importantes para nos localizarmos, né, em determinado espaço de tempo geográfico, né? Em determinado espaço e lugar, né, do espaço geográfico. E hoje nós vamos entender um pouco de como que esses mapas foram fabricados, né? Como que esses mapas existiram? Qual foi o primeiro mapa aí a existir no planeta, né? E aí nós vamos estudar sobre Yassur, né? Ou seja, o primeiro mapa a ser utilizado aí, né, pelos seres humanos, a serem criado pelos seres humanos. E até chegar os mapas digitais, que são aqueles mapas que nós utilizamos hoje, né, pela internet, pelos aplicativos. Então, antes de inventarem a escrita, os seres humanos já utilizavam os mapas para registrar e transmitir informações por meio de símbolos gráficos. Praticamente todas as culturas conhecidas, tanto na atualidade quanto no passado, desenvolveram formas de mapeamento. Não é possível identificar com precisão a data de confecção dos primeiros mapas, pois eles foram feitos há milhares de anos, né? E em materiais frágeis como a argila, né, que é o barro, cascas de árvores ou paredes de cavernas que não resistiram à ação do tempo.
né? E ali, gente, foram encontrados então vestígios desses mapas, né? Alguns pedaços, né? Algumas características que mostravam que eles utilizavam esses gráficos, esses símbolos para identificar os locais que eles passavam ou, né, que os nossos povos antepassados aí, né, eles passavam e demarcavam aquele lugar onde que encontrou determinada coisa, né, ou encontrou um determinado espaço territorial ali, né, uma ilha ou o que for, né, eles apresentavam, né, por meio desses elementos aí, né, os mapas por meio desses elementos, como citados no texto, a argila, né, o barro, as cascas de árvores e até mesmo as paredes de cavernas. Um dos mapas mais antigos que se tem conhecido, né, foi encontrado na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né, gente, lá próximo ao Egito. No Egito, praticamente, né? Onde atualmente fica o Iraque. É muito pequeno, 7 centímetros e a 8 centímetros, né? Representam os elementos da região que foi confeccionado em argila por volta de 2500 a.C., ou seja, há mais de 4500 anos. Como estava nas ruínas da antiga cidade de Garsur, quando acharam, recebeu o nome do mapa de Garsur, né? Então, olha para vocês verem esse pequeno mapa, né? Apenas de 7 centímetros de altura a 8 centímetros de largura. Então, ele é bem pequeno, né? Se formos pegar uma régua e medir, sabemos que é bem pequeno. Então, gente, esse mapa ele foi confeccionado em argila, né, um barro, e olha para vocês verem que essa argila aí ela conseguiu permanecer por alguns anos antes que foi encontrado nessa antiga cidade de Garsur, né? E ali foi denominado então mapa de Garsur, por quê? Porque foi encontrado nessa região da antiga Mesopotâmia, né? E onde que denominou-se o nome de Garsur. Então esse mapa, né, atualmente, ele é o pequeno mapa de Garsur, ele é considerado um dos mais antigos que se tem conhecimento. Então, como vocês podem perceber, aqui eles, né, representavam os elementos. Podemos perceber que aqui essas ondulações podem ser algumas montanhas ou morros, né, ou áreas de planalto que eles encontraram durante as suas expedições, durante as suas, né, viagens aí. Podemos perceber algo como, né, linhas, estradas e etc, né? Eles tentando demonstrar os locais onde que eles passavam, né? Então os primeiros mapas eles foram feitos através de símbolos, né, de gráficos aí, símbolos gráficos para tentar demonstrar os locais onde que eles passavam. Então, nos últimos 5.000 anos, a cartografia evoluiu muito, contando com a contribuição de diversas culturas. A aproximação das relações entre os povos da Europa e a Ásia, a partir do século VIII, ampliou o aprimoramento e a precisão. Século XIII, desculpa, ampliou o aprimoramento e a precisão dos mapas. Então, gente, depois, né, a partir do século XIII, né, esses mapas que antes eram, né, fabricados aí em argila, em casca de árvores, né, e etc, eles começaram a ser ampliados, eles começaram a ser mais aprimorados, né? Então eles tiveram mais precisão, né? Ou seja, mais elementos, os elementos com mais clarezas, eles começaram então a ir a fundo, né, levar adiante essa precisão dos mapas, porque era um dos objetos, né, que eles utilizavam muito em suas expedições, suas viagens, né, em suas expedições marítimas. Então eles precisavam desse aprimoramento para entender melhor, né, do que se tratava ou para entender melhor como chegar em determinado local.
Então, muitos conhecimentos sobre a geometria e dimensão da Terra, por exemplo, foram desenvolvidos por diversos povos em vários continentes. Enquanto a bússola, né? Aí quando falamos de bússola, estamos falando desse pequeno instrumento aqui, né? Que ele foi utilizado para as navegações, para a navegação, que orienta os viajantes acerca das direções a seguir, né? Então, esse equipamento aí, chamado de bússola, pessoal, ele é equipado com uma agulha, uma agulha que tem um ímã, né? Onde que esse ímã magnético, ele sempre se move apontando para o norte, né? Magnético. Esse ímã e essa ponta da agulha tem esse ímã magnético que sempre vai apontar para o norte. Então, pessoal, esse instrumento ele foi utilizado bastante aí na época de navegação, né? E essa bússola ela é uma invenção chinesa, né? Que foi trazida ao Ocidente, possivelmente pelos navegantes árabes, né? E indianos, sendo mais tarde aperfeiçoada pelos europeus, né? Então essa bússola aí, ela foi uma invenção chinesa vindo trazida lá do Oriente, né? Do oriental e veio para o Ocidente aí, né? Onde que os europeus, quando eles pegaram, né? Tiveram esse imposto dessa bússola em suas mãos, eles começaram a aperfeiçoar também, né? E aí essas trocas de saberes com a contribuição técnica de diversos instrumentos, né, que possibilitaram os mapas atingissem uma precisão cada vez maior, né? Então eles cada um, né, por exemplo, lá na China eles entendiam de um jeito, então fizeram de um jeito. Né? Depois os árabes pegaram e trouxeram até os europeus começaram a observar, a analisar esse artefato e ali começaram a aprimorar, né? Determinado jeito que aquela bússola era, né? Para facilitar também os seus modos de locomoção aí, né? Então, quanto mais facilitado fosse, né? Facilitado fosse esses, né, artefatos, esses elementos, ali era melhor para eles navegarem e encontrarem então, né, esses territórios, né, que eles passaram e demarcaram. Então foi se aprimorando no decorrer dos anos os mapas aí, né? Então olha para você ver que de um mapa onde que era feito de argila, ele começou a ser aprimorado. Vamos para a página 27. E aí, pessoal, entre os séculos XV e o século XVIII, os europeus realizaram uma grande expedição oceânica. Depois de ter aprimorado suas técnicas com mapas, né? Depois de ter aprimorado suas técnicas aí com as bússolas, entendido como que funciona, teve entendimento de como demarcar, né, os territórios. Os europeus fizeram uma grande expedição oceânica. Desculpa. Que percorreram praticamente todo o globo, né? Então eles percorreram o mundo inteiro. Eles pegaram aí suas embarcações e aí eles foram em busca de novos territórios, em busca de mapear esses territórios, né? Então, esse período aí das grandes expedições oceânicas, ele é conhecido como o período das grandes navegações. Lembra disso, né? Onde foram desenvolvidas muitas das atuais tecnologias náuticas e cartográficas que possibilitaram os viajantes a chegar a lugares distantes e compreender uma série de conquistas territoriais. Então, através dessas grandes navegações, pessoal, que eles puderam então mapear, puderam então entender cada território no mundo inteiro, né? Cada continente, cada região ali, né? Com as táticas desenvolvidas, né?
tecnologias náuticas, né, e cartográficas que eles foram se aprimorando e ali foram entendendo como que funcionava determinado elemento. Ali então eles começaram a chegar a lugares que eles bem distantes, que eles nem nunca imaginariam ter conhecidos, né, que queriam conhecer. E ali eles viram, né, mapearam de certa forma cada conquista territorial, né, onde que eles puderam conquistar aí algumas terras e os espaços onde que já existiam, né, pessoas que comandavam, né, os territórios. Então foi a partir dessa época aproximadamente que o contorno dos continentes passou a ser mapeado de forma mais precisa, né? Ou seja, o que eles conseguiram perceber e o que eles entenderam. Então, de forma mais precisa, eles criaram esse mapa aí abaixo que vocês estão vendo, né? Aqui eles colocaram Orbis Terrae Comprendiosa Description, né? Então, descrição aí da Terra, né? Onde que é mais possível compreender, né? A descrição do nosso planeta Terra aí. E, né? Aqui está pedindo para vocês comparar a seguir com o planisfério atual, como os presentes nas páginas 14 a 19, ou até mesmo com material de apoio da página 2 para perceber melhor essa evolução. Então, como vocês podem ver, quando os europeus aí eles começaram as suas expedições, suas grandes navegações, eles então foram mapeando, né? Como vocês podem ver, aqui tem um desenho das suas navegações e eles foram mapeando todos os continentes. E ao mapear, eles começaram a perceber que cada continente existia aí, né, uma extensão territorial. E aí eles começaram a mapear as faces das terras, né, estendidas sobre as grandes oceanos, né, e ali eles começaram a mapear. E foi dessa forma que eles mapearam. E esse mapa eles chamaram de Mapa Mundi de Mercator, né? Ele foi datado no ano de 1587. Foi o primeiro mapa aí, pessoal, a representar aí, né, o avanço para a cartografia, onde que ele, né, conseguiram, né, eles aí, os europeus, conseguiram mapear todos os continentes em uma só expedição aí, né, marítima. E principalmente para a orientação das embarcações aí, eles começaram a mapear esses territórios. Os planisférios atuais, embora tenham distorções, podem apresentar uma precisão muito maior ao entorno e à proporção dos continentes. Você consegue reconhecer o Brasil no mapa? Então, pessoal, como vocês podem perceber, aqui está pedindo para vocês analisarem, né, o material de apoio aí na página 2, onde que vocês podem perceber que de acordo com as evoluções aí, né, as evoluções cartográficas e também as evoluções tecnológicas, né, que possibilitaram então perceber os mínimos dos mínimos detalhes aí, né, do nosso planeta Terra, vocês podem perceber que os contornos eles estão meio que diferenciados, observando no material de apoio e observando aí na página 27 da apostila de vocês. Então, como vocês podem perceber, né, essa configuração aí que os europeus aí eles fizeram, né, eles dataram, eles foram bem a fundo e chegou-se quase que perfeitamente aí, né, a representação dos nossos continentes como estamos na atualidade. Como podemos perceber aí, né, que esse primeiro globinho terrestre aí, né, é o nosso continente americano, né, América, onde que eles dataram como América, né, e aí vocês podem perceber que há uma pequena distorção aí na América do Sul, mas
Eu acho, gente, né, que quando na época que eles aí fizeram essa datação, percebe-se que o gelo, né, ou seja, o continente antártico, ele era, né, bem mais extenso. Então percebe-se aí que, né, antigamente não se tinha esses problemas, muitos problemas com a poluição, né, com aquecimento global, e o continente antártico ele era bem mais extenso, né? E hoje, devido a esses problemas, o continente antártico ele vem diminuindo, né? Devido aí o degelo, né? Devido a esses problemas de aquecimento global. Então, como vocês podem perceber, é, era bem quase que parecido esse primeiro mapa aí. E aí, você consegue reconhecer o Brasil no mapa, né? O Brasil ele está bem por aqui, mais ou menos, né? E como vocês podem perceber, o continente antigamente aí, quando eles dataram, era meio que distorcido aí, não tinha essa configuração que nós temos aí o continente sul-americano. Então a internet, gente, logo após passou, né, tornou os mapas mais acessíveis aí a boa parte da população. Por isso, atualmente, eles são muito consultados na rede mundial de computadores. Os avanços tecnológicos dos séculos 19 e 20 possibilitaram a obtenção de imagens da Terra vistas do alto, né? Utilizando balões, que depois foram utilizados os aviões e até mesmo foguetes. Estes lançaram satélites por meio dos quais foram obtidas imagens cada vez mais detalhadas do planeta visto do espaço. Então foi por isso que deu-se, gente, essa nova configuração, né? Ou seja, com as tecnologias, né, avançadas aí a partir dos séculos 19 e 20, então começou-se a transformar aí, né, as formas do nosso planeta Terra. E aí começou-se a captar cada detalhe, né, o mínimo dos mínimos detalhes aí, através desses avanços tecnológicos, né, ou seja, utilizando, né, a fotografia e utilizando os elementos como balões e aviões e até mesmo foguetes e satélites para mapear de cima para baixo, né? Então ali eles começaram a mapear, percorrer do alto, né? Então olha a diferença, gente, que eles mapearam aí, né? Aqui foram em expedições marítimas, né? Eles mapearam, né? Os terrenos aí em expedições marítimas e quase que eles acertaram, né? Os elementos corretos aí, os continentes, quase que todos da mesma configuração, né? Mas foram de mar, né? Então eles não conseguiram observar de cima para baixo. E aí, com essa nova observação, com esse novo dinamismo e cartográfico, né? Ou seja, essas novas técnicas cartográficas aí, aeroespacial, né? Que é vindo de cima para baixo, eles começaram a mapear, né? Com mais precisão e aí, né, começaram a criar novos mapas e inseri-los também, né, dentro aí no século XX esses mapas dentro da tecnologia, né, na internet. Então a tecnologia no século XX possibilitou a produção de mapas a partir de satélites, né, colocando-os na palma da nossa mão, né, utilizando esse pequeno celular, né, pessoal? Hoje em dia, então, é mais fácil para a gente utilizarmos aí os mapas, termos acesso aos mapas através aí, né, desses pequenos aparelhos. E aí uma técnica em especial, né, foi e ainda é de grande utilidade para a cartografia por unir duas tecnologias modernas de grande atualidade, né, utilidade visual, que é primeiro a aviação e segundo a fotografia, né? Então eles uniram essas duas tecnologias aí modernas para conseguir, né, uma utilidade visual, né, de cima para baixo.
Então, a aviação, a primeira aí, a aviação, ela nos proporciona uma ampla visão das paisagens, né? Ou seja, de cima para baixo eu consigo observar, né, um grande território, né? Um grande espaço geográfico. E a segunda me permite registrar essas visualizações, né? Essas amplas visualizações, essas paisagens, né? Então eu vou lá e tiro uma foto registrando aquilo que eu estou observando. E foi através disso, né, que eles começaram então a mudar os mapas, né, a elaborar os mapas. Então, por isso, muitos dos mapas atuais são elaborados por meio dessas análises, dessas fotografias aéreas em série, né? Então, olha para vocês verem como que funciona. Então, primeiro, como vocês podem ver, temos um avião onde que tem uma câmera instalada nesse avião e ela vai registrando a área sobrevoada, né, em uma sequência de fotografias que complementam, né? Então ele vai registrando aquele espaço, outro espaço, até formar, né, aquele grande continente ou aquele grande território ali que ele está mapeando. Então as imagens obtidas são encaminhadas ao laboratório, onde são corrigidas as sobreposições com aparelhos e técnicas específicas e em seguida servem de base para produzir mapas que mostram detalhes das áreas fotografadas. Essa técnica, portanto, é empregada quando as áreas representadas são de pequena extensão. Numa imagem à direita, a fotografia aérea do Parque Envigado, na Colômbia, de 2012, né? Então, olha para vocês verem aqui como que foi tirada aí essa imagem desse parque, né? Então, como vocês podem perceber, uma vista aérea, ela nos proporciona observar uma ampla, né, com amplitude aí, as paisagens e ali demarcar os seus territórios, né? Então, há uma atividade. Responda a questão a seguir. O que são mapas? Né, a gente estudou aí, né? Eu quero que vocês respondam a questão 1. Questão 2. Como é chamado o técnico responsável pela produção de mapas? E questão 3. Cite exemplos de algumas das técnicas dos instrumentos e ou outras contribuições que foram desenvolvidas nos últimos 5.000 anos que possibilitaram o aprimoramento da cartografia. Então essas questões aí vocês vão fazer na página 28, viu, pessoal? E chegamos agora à cartografia na era digital, né? Ou seja, além de projetar mapas fora do papel, né, a evolução tecnológica possibilitou que fossem produzidas novas formas, tornando-os mais precisos e interativos de utilização mais rápida, né? Ou seja, os mapas, né, eles começaram a sair fora dos papéis, a sair fora dos livros, a sair fora aí, né, de papéis para chegar até a sua mão através da tecnologia, através de um aparelho, né, onde hoje, né, com o desenvolvimento dos computadores e diversos aparelhos digitais, os mapas eles começaram a extrapolar o papel, né? E aí, saindo do papel, hoje nós encontramos eles nas telas dos equipamentos eletrônicos. Grande parte dos mapas consultados por técnicos ou até mesmo por pessoas comuns que fazem deles diversos usos, seja para se localizar, seja para conhecer o melhor lugar onde vive, já não é mais impresso em papel. Estes estão disponíveis em diversos tipos de monitores, desde telas de celulares até tablets, computadores e televisores. Então, gente, hoje em dia nós encontramos mapa em todos quanto é, né, aparelhos eletrônicos, né, que nos dão a possibilidade de observar, de enxergar, né, até mesmo televisores, onde que nós podemos projetar, né. Algumas tecnologias contemporâneas estão exercendo grande importante papel na evolução e polarização da cartografia em todo o mundo. Vamos conhecê-las. Vamos lá, então, página 29. Primeiro, nós temos o mapa na internet, né, onde
diversos tipos de mapas na internet, os quais proporcionam às pessoas maior conhecimento do espaço geográfico onde vivem e outros lugares distantes. Então, aqui, gente, nós temos aí a sala de monitoramento da Agência Nacional de Telecomunicações, que permite identificar em tempo real os problemas na prestação de serviços de suas operadoras, né? Ou seja, eles estão utilizando o mapa na internet, né, para monitorar os espaços aí onde que as pessoas estão em problemas, né? Ou seja, estão com alguns problemas. E aí eles monitoram, aparecendo lá a luz no painel, eles vão observar qual região que é. E ali eles vão mandar as pessoas, né, os técnicos responsáveis para monitoramento e resolução desses problemas. Então a internet hoje, né, os mapas na internet, eles estão aí, né, ajudando muito na localização. Até mesmo você na hora de estar, né, indo viajar, você utiliza o mapa pela internet, né, ou utiliza o GPS, não precisando mais de levar aquele enorme mapa, igual nós vemos em filmes mais antigos, as pessoas levando aqueles mapas, né, para observar, pegar as rotas, qual é a rota melhor, né? E ali então é necessário sempre estar atento às informações disponíveis na grande rede mundial de computadores, pois ao aumentar o acesso e compartilhamento de informações e ideias por inúmeros usuários ao redor do país e do mundo todo, ampliou-se também a divulgação de informações muitas das vezes que podem estar incorretas. Então é bom a gente observar também, não ir em qualquer mapa, né, em qualquer mapa que está na internet. Né? Então é importante vocês observarem isso, porque muitas das vezes tem gente que joga informações erradas na internet. Então por isso é importante vocês priorizar, caso forem observar mapas pela internet, os que vêm de fontes profissionais, como sites de entidades governamentais, por exemplo, do governo de Minas Gerais, né, os governos estaduais, e também das instituições de ensino e pesquisa, como por exemplo o IBGE, muito importante, pois é ele que mapeia, né, o IBGE que faz mapeação dos espaços geográficos, e ali eles disponibilizam esses mapas, né, e até mesmo de pesquisadores vinculados a essas instituições reconhecidas, tá bom, pessoal? E aí, aqui nós temos um mapa, né, onde que ele vem interpretar usuários de internet para cada 100 habitantes, né? Ou seja, como vocês podem perceber, aqui nós podemos entender que esse mapa ele foi, né, é um planisfério de usuários de internet no mundo, né, inteiro, disponível originalmente em inglês por meio do site do Banco Mundial. Então, gente, o Banco Mundial é um dos muitos órgãos oficiais a disponibilizar dados de informações sobre diversas questões mundiais. Então, gente, o Banco Mundial ele é uma organização aí, uma instituição confiável, né? E nessa imagem onde que ele está mostrando aí, quanto mais escura a tonalidade do azul, maior é a proporção de usuários de internet no país representado. Então, como vocês podem perceber, né, os países que possuem maior, né, quantidade de usuários aí de internet, né, os países com esse azul mais escuro. Como vocês podem perceber, o azul mais escuro ele está representado aí nas regiões lá da Rússia, né, da Ásia, Oceania, pouca parte na Europa, pouquíssimos aí na África, né? Aqui nós temos também na Argentina, Estados Unidos, Canadá, né? Olha aí para vocês verem. Que interessante, né, pessoal? E quanto o Brasil está naquele azulzinho ali, ó, entre 51,21 a 65,57 usuários, né? A cada 100 habitantes, então, pouquíssimos aí do Brasil também, né? Está no termo mais que intermediário, né? Um abaixo aí desses outros países. Olha que interessante, né? Então, muitas fontes são de instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU,
e suas agências. Desse modo, diversas informações são disponíveis apenas em língua estrangeira, e geralmente em inglês, sendo importante aprender outros idiomas como forma de ampliar a possibilidade de acesso a elas, né? Então aí, né, com certeza, com a mais facilidade, com as tecnologias ainda avançando, né, e sempre está avançando, ela nunca para. Então podemos perceber que é, sempre vai haver aí, né, uma nova adaptação. Por exemplo, antigamente era tudo inglês, porque os ingleses aqui, né, faziam e o inglês que era o idioma oficial, mas hoje nós podemos perceber que vai avançando, né? Então vai mudando os idiomas aí, ou seja, eles vão criando mais idiomas, vão traduzindo, né, para os demais idiomas para que outras pessoas tenham acesso e compreendam. Tá bom, pessoal? E a página 30, onde que vão falar também do GPS. O GPS, pessoal, é outra forma de utilização para que possamos estar utilizando de utilização aí tecnológica para que possamos estar nos deslocando de um local para o outro, né? Ele é desenvolvido Foi o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial, ou seja, ao lançamento de satélites artificiais aí, né, onde que eles realizam diversas tarefas de monitoramento da superfície terrestre. Eles então estão monitorando cada pedaço, cada espaço aí, onde que essas tecnologias elas destaca-se o sistema de posicionamento global, né? Para nós português significa o GPS significa Sistema de Posicionamento Global. Já na sigla em inglês, né, GPS significa Global Position System, né, que é composto então de uma rede de no mínimo 24 satélites artificial, e ele foi desenvolvido pelo governo estadunidense a partir da década de 1960, né? E ali começou-se a monitorar todos os territórios, né? Até as ruas, bairros. Então tudo começou-se a ser monitorado, né? Começou a ser mapeado aí. E ali, né, esse sistema de posicionamento global, né, o GPS, é uma tecnologia que permite nos localizar com precisão, ou seja, em até mesmo na, né, atualidade, os pontos sobre a superfície terrestre. Por meio dele, pode-se determinar instantaneamente a posição de um objeto em qualquer parte do planeta. Ou seja, onde que o seu carro está, aonde que ele passou, onde que ele está indo, né? Se ele está deslocado, se ele está parado. Então, a partir desse GPS, tudo aí começou todas as informações começaram então a ser recolhidas, né? Através dos satélites, e assim podendo ser efetuados diversos cálculos, ou seja, através desses aparelhos que vocês utilizam. Então, gente, nos aparelhos que também são conhecidos simplesmente como os aparelhos que são conhecidos simplesmente como GPS, eles são que inseridos mapas, nos quais esses mapas se destacam as vias de circulação, né? Então o GPS ele é importante para pessoas que vão aí se deslocar através dessas vias de circulação, como ruas, rodovias, estradas de terra, até mesmo os rios, né? Principalmente aí. Então esse daí, gente, esse sistema de GPS, né? O sistema de posicionamento global, ele nos informa aí os dados, né? E até mesmo dados cartográficos e de posicionamentos aí fornecidos por esse sistema, onde que a gente vai, né, conseguir nos localizar com precisão onde que nós estamos, onde que podemos ir, qual a via certa pegar, qual a via que é impedida, né? Qual a via que você não pode entrar. Então tudo isso aí é importante, né? E ajuda aí o GPS, ajuda nos deslocamentos pelo GPS. Então, os satélites, gente, são posicionados de forma a todas as partes do planeta fiquem cobertas, né? Como vocês podem ver nessa figura ilustrativa aí.
fiquem cobertos pelo sinal e pelo menos 3 deles. O tamanho proporcional do satélite no desenho está aumentado a fim de facilitar a visualização. Aqui ele está aumentado, mas é comum a gente perceber, né, observando a olho nu, algumas luzes, né, bem como se fosse aquelas luzes de estrelas mais se movendo, né, ou seja, se deslocando de um local para o outro. Se a gente parar e observar no céu, nós conseguimos observar esses pequenos satélites se deslocando, né? E aí, pessoal, o GPS, então, ele possibilita o melhor planejamento de viagens e a localização instantâneas de frotas, né? Aumentando a segurança e a possibilidade até mesmo de entregas, né? Então, as empresas de logística, de transporte, eles utilizam bastante essa função, né? Para aumentar aí mais a segurança, a pontualidade de entrega de seus produtos, né? Onde que eles percebem através do GPS aí aonde que a pessoa foi, se entregou no endereço certinho, né? Para não ter nenhum problema com as entregas. E na agricultura, as informações obtidas pelo GPS colaboram para que seja possível calcular áreas e quantidades produzidas de cultivo determinados, né? Então, até mesmo a agricultura utiliza o GPS, esse aparelho, para ver quais são as áreas aí, né, a quantidade produzida. Por exemplo, eles conseguem, através do GPS, demarcar ali, né, os pontos, eles vão colhendo cada ponto, e ali ele vai saber o tamanho daquela área que foi produzida, para ter uma quantidade, calculando essa área, tem uma quantidade aí, né, de produção aí que ele terá do cultivo. Então a cartografia e os aparelhos de GPS atualmente ajudam as pessoas no desenvolvimento de tarefas simples. Primeiro, como deslocamento diário, como vocês podem ver aqui, ó, a pessoa utilizou o celular na bicicleta para tentar sair e chegar em determinado local que ele quer. Então, são vários modelos de GPS aí, né, disponíveis no mercado brasileiro e atendendo a diversos tipos de uso. Vão dos topográficos, que é esse aqui, gente, onde que ele vai demarcar uma área, um local, os pontos, até os mapas de alta precisão, até os esportivos e automobilísticos, né? Que é esses outros aqui que nós podemos utilizar, né, para um simples deslocamento de um local para o outro. Beleza? E por fim, gente, nós temos aí a página 31, onde vocês irão responder essas atividades de 1 a 3 aí, tá ok, gente? Então nossa aula chegou ao fim e eu peço a vocês que estudem bastante aí para estarmos corrigindo e façam as atividades para estarmos corrigindo na nossa próxima aula. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau!